Louvado seja Deus, que o Deus que nós adoramos é um Deus presente, é um Deus que age na nossa vida e é um Deus de milagres. É o que nós vamos ver nesta noite. Vamos abrir a palavra do Senhor neste momento em Lucas, capítulo 8, verso 22 até 25. Lucas, capítulo 8, verso 22 até o 25. Jesus aqui, ele acalma uma tempestade. Nós vemos como que a ação de Deus ali de maneira estupenda, maravilhosa. E que seja um tempo especial para você também refletir e analisar sobre a sua vida nesta noite. Lucas capítulo 8, no verso 22 em diante, diz assim: Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E nós agradecemos, ó Deus, porque nós sabemos o Deus que servimos. Nós reconhecemos o teu poder de maneira especial na nossa vida. E obrigado, Deus, que temos a tua palavra neste momento para meditar nela. E que o teu Santo Espírito, Deus, esteja falando profundamente ao nosso coração. Tu conheces cada vida aqui nesta noite, com as suas lutas, com as suas dificuldades, com os problemas na família, com as tempestades, ó Deus, que porventura alguém está enfrentando. Mas que neste momento, ó Pai, o Deus Todo-Poderoso, pelo teu Espírito, fale profundamente ao nosso coração. Porque nós, ó Deus, desejamos ardentemente ouvir somente a voz do Senhor. Fale conosco, Pai. Nós carecemos de Ti neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, frequentemente nós temos passado por tempestades. E tempestades muito, muito terríveis aí na nossa vida. Os últimos dias têm sido terríveis para a África, no qual você tem acompanhado aí nos noticiários sobre a questão daquela situação tão difícil naquele país, onde ventos de 170 quilômetros têm vitimado tanta gente, especialmente ali em Moçambique, onde quase 500 pessoas já morreram. E a gente tem visto essas situações difíceis que o ser humano tem enfrentado diante da força da própria natureza. E não somente em outros países, como nós já dissemos, mas também no nosso Brasil. Desde o início do ano nós temos visto toda aquela situação terrível lá em Brumadinho. Depois nós podemos acompanhar aquela tragédia daquela escola lá em Suzano. E tantas situações que se avolumam de tal forma, são tempestades que nós enfrentamos. Quem sabe você entrou aqui nesta noite com alguma tempestade na sua vida. Com alguma situação que você está enfrentando e que você não tem visto solução.
Mas como é bom a gente saber, conforme nós lemos aqui nesse texto, que nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus que tem poder para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme a misericórdia e o poder dele, que opera de maneira muito especial na nossa vida e na nossa existência. Então eu quero rapidamente pensar com os irmãos aqui nesta noite sobre quando na trajetória da nossa vida, quando as tempestades podem surgir. E a tempestade vem. E a luta vem. As adversidades sobrevêm sobre a nossa vida. Mas na trajetória da sua vida e da minha vida, quando qualquer tempestade pode surgir na sua vida, eu quero que, olhando para esse texto, está trazendo para você alguns princípios para que você possa aplicar na sua vida. E o primeiro princípio está aí nesse versículo, quando a gente vê de forma bem específica que a palavra de Deus mostra para nós, no versículo de número 24, chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Estamos perecendo. Na trajetória da vida, quando as tempestades podem surgir, primeira coisa, olhando para esse texto, é que nós precisamos ter a confiança a quem nós podemos sempre recorrer. Não esqueça disso, que diante de qualquer situação que você e eu, nós possamos enfrentar na nossa existência, nós precisamos ter a consciência segura no meu coração, no seu coração, a confiança a quem nós podemos sempre recorrer. Quando nós olhamos esse texto, nós podemos ver claramente a forma com que aquela tempestade de vento ali naquele lago, ela estava levando já ali aquele barco a sossobrar, a afundar. E nós vemos de maneira muito especial como que na sua infinita misericórdia, aqueles discípulos, eles chegaram: mestre, mestre, nós estamos perecendo. É aquela angústia, é aquela aflição que estava presente no coração daqueles discípulos. Eu não sei, quando você tem passado por qualquer tempestade, onde você realmente tem recorrido? Onde você tem buscado a solução para o seu problema, para a sua tempestade? Mas nas trajetórias da nossa vida, quando as tempestades sobrevêm sobre nós, eu e você, nós precisamos ter a confiança a quem nós podemos sempre recorrer. E o texto fala: mestre, mestre, nós estamos perecendo. Esta era a agonia presente no coração daqueles discípulos. Mestre, tem misericórdia de nós, nos socorre, nós vamos perecer, nós vamos morrer. Era isso presente no coração daqueles discípulos. Vendo uma palavra aí da Joyce Meyer, ela dizia o seguinte: confie no tempo de Deus. A confiança requer que você coloque sua agenda nas mãos de Deus, crendo que o tempo dele é perfeito para todas as coisas na sua vida. Palavra da Joyce Meyer, uma excelente pregadora aí da palavra do Senhor, da palavra de Deus. Quando você passa por tempestade, você tem recorrido a Deus? Você tem procurado nele a solução para a dificuldade, para a tempestade da sua vida? Eu digo isso, meus irmãos, porque algo que nós temos presenciado nesses anos de ministério, e falando também em muitas igrejas, que muitas pessoas falam que recorrem a Deus, que confiam em Deus, que sabem que Ele é poderoso para fazer, que Ele é o Deus de milagres, mas naquele momento difícil, naquele momento de dificuldade, parece que a fé vai enfraquecendo, parece que a dúvida, ela se torna mais firme do que a confiança em Deus. Por isso que nos momentos mais difíceis que você e eu, nós possamos enfrentar, nós precisamos ter a confiança a quem nós podemos sempre recorrer. Você tem recorrido ao Senhor? Você tem buscado em Deus, realmente nele, no Mestre Jesus,
dizendo para ele: Senhor, eu preciso de ti. Jesus, eu careço da tua misericórdia. Senhor, eu careço da intervenção do Senhor de maneira muito especial na minha vida, porque eu estou a naufragar, eu estou a submergir, eu preciso do Senhor na minha vida. A quem nós temos recorrido? A quem você tem recorrido nas tempestades da sua vida? Você tem buscado o Senhor? Aquele que é um crente verdadeiro, aquele que sabe o Deus que ele serve, ele recorre ao Senhor. Aqueles homens ali, nós podemos ver que eram pescadores, eram homens conhecedores ali daquele lago, eram pessoas exímias naquilo que eles faziam, e a palavra de Deus mostra para nós de maneira bem clara, de que naquele momento, diante do perigo de sossobrar, de afundar, eles chegaram lá e despertaram o mestre, dizendo: mestre, nós estamos perecendo. Por isso que, mais do que nunca, você e eu, nós precisamos demonstrar a nossa dependência do Senhor, a nossa confiança nele. A quem você tem recorrido nas tempestades da sua vida? A quem você tem buscado? Mas olhando para esse texto, nós podemos ver um segundo princípio importante que nós precisamos também aplicar na nossa vida. Na trajetória da vida, quando as tempestades podem surgir, há um segundo aspecto que chama muito a nossa atenção. Nós precisamos ter a certeza que a palavra de Deus, ela é suficiente para acalmar o mar agitado da nossa vida. Quando nós olhamos o próprio versículo bíblico, que fala para nós aí claramente, né? Jesus repreendendo o vento e a fúria da água. Olha o versículo. Despertando Jesus, ele repreendeu o vento e a fúria da água. Meus irmãos, quando as tempestades surgem na minha vida e na sua vida, mais do que nunca, a gente precisa ter a certeza absoluta que a palavra de Deus, ela é suficiente para acalmar o mar agitado da nossa vida. E quando eu falo nisso aqui, quando eu quero estar aqui apresentando esse aspecto, esse princípio para os irmãos, é importante a gente entender que muitos dos nossos crentes, infelizmente, não têm procurado ler de tal forma a palavra de Deus, para que através da comunicação do Espírito Santo do Senhor, no seu coração da palavra, ele possa ter essa certeza de que através da palavra de Deus, acalma o mar agitado do nosso coração, aquela angústia da nossa alma. Eu digo isso porque a palavra do Senhor diz que Deus é o nosso socorro e a nossa fortaleza, o nosso auxílio, refúgio sempre presente onde? Na adversidade, na tribulação, nas circunstâncias mais adversas da nossa vida. Isso é o que a palavra de Deus nos diz. Não somente esse versículo fala sobre isso, mas nós podemos perceber vários aspectos da palavra de Deus, que Deus, pela sua palavra, quando nós lemos, quando meditamos na sua palavra, o Espírito Santo vem então colocar-nos um encorajamento no nosso coração, diante do mar agitado da nossa vida, diante das tempestades que nós enfrentamos. Então, na trajetória da vida, quando as tempestades podem surgir, eu preciso ter a certeza que a palavra de Deus é suficiente para acalmar o mar agitado da minha vida. O texto fala claramente: despertando Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Ele repreendeu. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós estamos aflitos, ansiosos, a palavra do Senhor vem ao nosso coração dizendo, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Quando eu estou desesperado, parece que a situação não tem solução, parece que as coisas estão tão difíceis na minha vida, a palavra do Senhor vem ao nosso encontro e diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque Tu estás comigo. É muito bonito a gente falar um versículo desse, mas será que tem sido realidade na nossa vida? Será que essa palavra, quando você lê, medita, quando você ouve a palavra de Jesus, isso tem acalmado o seu coração?
Você tem experimentado o Espírito Santo infundindo no mais profundo do seu coração essa confiança, essa certeza de que a palavra dele é suficiente para acalmar o mar agitado da nossa vida. Naquele momento, Jesus então repreendeu o vento e a fúria da água. Eu digo isso, meus irmãos, que muitos irmãos já tiveram experiência disso. Você está aflito por alguma situação, você pega a palavra de Deus e lê. O Espírito Santo vai revelando a sua vontade para a nossa vida. O Espírito Santo vai acalmando o nosso coração pela sua palavra. Olha o valor da palavra de Deus na vida do crente. Quando a gente lê, medita na palavra, o Espírito Santo vai aplicando essa palavra no nosso coração. E mesmo diante das adversidades, eu experimento realmente aquela ação do Espírito Santo, dando uma profunda paz no meu coração, na minha alma. Conforme diz a palavra do Senhor, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, diante da trajetória da vida, quando as tempestades podem surgir, eu preciso ter a certeza que a palavra de Deus é suficiente para acalmar o mar agitado da minha vida. Você tem experimentado isso? É a pergunta que eu coloco para você neste momento. Quando a gente vê essa pergunta, parar e pensar. Quem lê e medita na palavra de Deus, o Espírito Santo comunica essa certeza da dependência total do Senhor. Você tem experimentado isso? Por isso, meus irmãos, a gente vê o valor do estudo da palavra de Deus. O valor de estarmos realmente investindo tempo para conhecer a palavra de Deus. Quando nós falávamos hoje na classe de casais, nós pudemos falar sobre a sexualidade hoje, nós falamos sobre a importância disso. Muitos casais hoje, infelizmente, estão indo por caminhos tortuosos e famílias sendo destruídas porque estão longe da palavra do Senhor. Não leem a palavra de Deus, não obedecem a palavra de Deus. Por isso enfrentam situações terríveis, mas não buscam na palavra de Deus autoridade para vencer os momentos difíceis da sua vida. E querem ser vitoriosos, querem ser felizes. Por isso que mais do que nunca, a gente precisa ter certeza que quando nós lemos a palavra, ela é suficiente para acalmar o mar agitado na nossa vida. Você tem valorizado a leitura e o estudo da palavra de Deus? Quanto tempo por dia a gente tem tirado para ler a palavra de Deus? Tem muitos irmãos que passam a vida inteira, membros de nossas igrejas, que jamais leram a Bíblia pelo menos uma vez. Passam a vida toda, uma vez não leram a Bíblia. Agora, a Bíblia é a palavra de Deus. Essa fonte inerrante, inesgotável de amor, de sabedoria, para que eu possa aplicar em todos os trâmites da minha existência. Então, na palavra de Deus eu encontro refúgio para minha alma. Na palavra de Deus eu encontro consolo nos momentos de dor. A palavra de Deus, a Bíblia, quando eu leio, o Espírito Santo vem aplicando no meu coração aquela esperança, não somente da volta de Jesus Cristo, mas aquela certeza que Ele está comigo, que a presença dEle é constante, que o amor dEle é cada vez mais derramado na minha vida. Então a gente percebe isso na trajetória da vida, quando as tempestades podem surgir. E eu preciso ter a certeza que a palavra de Deus é suficiente para acalmar o mar agitado na nossa vida. Mas quero caminhar mostrando também outro aspecto. Na trajetória da vida, quando as tempestades podem surgir, nós precisamos ter a segurança que somente o poder de Deus é capaz de reverter qualquer quadro da nossa vida. E nós podemos ver isso aí nesse texto, no versículo quando fala, tudo cessou, vemos o versículo, tudo cessou e veio o quê? E veio a bonança. Olha só, meus irmãos, que coisa tremenda. Como que o Espírito Santo, ele fala ao nosso coração sobre a importância de confiarmos nele, de termos certeza que a palavra de Deus é suficiente para acalmar o nosso coração, mas temos essa consciência que somente o poder de Deus é capaz de reverter qualquer quadro da nossa vida, qualquer situação da nossa existência. Eu digo isso porque todos nós passamos por momentos cruciais da nossa existência.
Agora, jamais nós podemos duvidar do poder de Deus. Do poder de Deus que transforma, do poder de Deus que age, do poder de Deus que se manifesta em cada situação da nossa vida. Nós cremos um Deus que é o médico dos médicos. Nós cremos um Deus que tem poder pelo Espírito Santo a manifestar a conversão na vida da nossa família. Nós temos o poder de Deus que é manifesto na nossa vida de maneira muito especial. Quando nós vemos na vida de Pedro, um homem que havia negado o Senhor Jesus Cristo, mas esse mesmo homem, quando ele foi revestido do poder do alto, ele disse diante do Sinédrio, que era o poder religioso mais importante da época: eu não posso deixar de falar daquilo que tenho visto e ouvido. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. É aquilo que o poder de Deus faz na nossa vida, na nossa existência. Por isso que quando nós vemos o poder de Deus, a gente sabe que o poder de Deus acalma as tempestades da nossa vida. Já experimentou isso? Quando você busca Deus, quando você escancara a sua alma diante dEle, quando você se coloca diante do Senhor de maneira muito especial, colocando a sua vida, colocando os seus sonhos, colocando as suas tempestades, colocando as suas expectativas diante desse Deus, Ele é um Deus que realmente, Ele é capaz de reverter qualquer quadro da nossa vida, porque é o Deus que acalma as tempestades da sua vida. E como que nós temos enfrentado tempestades tão grandes, lutas tão difíceis, momentos de dor, de angústia, não somente vendo a situação caótica do nosso mundo, mas também junto às nossas famílias, situações desesperadoras, de enfermidade, de problemas conjugais, parte financeira, qualquer outra situação da nossa vida. Mas eu preciso ter a segurança que somente o poder de Deus é capaz de reverter qualquer quadro da nossa vida. Diz o texto: tudo cessou e veio a bonança. Meus irmãos, diante das tempestades da sua vida, você tem confiado no poder de Deus? Qual tem sido a sua confiança em Deus? Como você tem demonstrado a sua dependência de Deus nos momentos mais importantes da nossa vida? Porque é muito fácil a gente falar que ama Deus, que Deus é tudo para mim, é a razão da minha vida, quando tudo está bem. Mas é no momento de tempestade, é no momento de luta, no momento da fúria, das situações mais desesperadoras da minha existência, que eu vou revelar o Deus que eu confio. Que eu vou revelar na minha vida um Deus que deposita a minha confiança, e um Deus que eu tenho segurança que somente Ele é capaz de reverter todo e qualquer quadro da nossa vida. Você tem confiado no poder de Deus na sua vida? Você tem entregue as suas preocupações, os seus sonhos, as lutas da sua família diante do altar desse Deus? Outro aspecto importante que eu quero falar para os irmãos: na trajetória da vida, quando as tempestades podem surgir, nós precisamos ter a disposição para testemunhar a intervenção de Deus em nossa vida. Quando nós vemos aí o versículo de Números 25, diz: então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este, que até os ventos e as ondas repreende, e lhe obedecem? Olha o texto: diziam uns aos outros. Meus irmãos, quando nós enfrentamos as tempestades, além de nós termos a confiança a quem nós podemos sempre recorrer, além de ter a certeza que a palavra de Deus é suficiente para acalmar o mar agitado da nossa vida, além de nós termos a segurança que somente o poder de Deus é capaz de reverter todo e qualquer quadro da nossa existência, eu e você, nós precisamos ter a disposição para testemunhar a intervenção de Deus na nossa vida. A intervenção de Deus na nossa vida. Eu digo isso porque, como é importante a gente compartilhar o que Deus tem feito na nossa vida. O texto diz que Jesus falou: onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este, que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Quem é este que faz isso? Diziam uns aos outros. Uma coisa muito importante na vida do crente verdadeiro,
que experimenta a ação poderosa de Deus na sua vida, é que ele faz o quê? É que ele está sempre pronto, disposto para testemunhar daquilo que Deus tem feito na sua vida, em todas as áreas. Algo grandioso que Deus fez na minha vida e na sua vida, em primeiro lugar, é a conversão. Quando nós estávamos perdidos, sem Deus, sem salvação, Deus nos trouxe onde? Das trevas para a luz maravilhosa. Nós temos compartilhado isso. Nós temos compartilhado isso com as outras pessoas. O grande presente da salvação que Deus deu a mim e a você. Nós temos compartilhado isso. O texto mostra claramente aí que aqueles discípulos estão, eles, com temor e admiração, eles diziam aos outros: quem é este? E nós precisamos também compartilhar com as outras pessoas aquilo que Deus, Ele tem feito na nossa vida. Interessante quando a gente vê essa foto, mostra claramente Jesus ali repreendendo o mar. E vindo o quê? A bonança, vindo a paz, vindo a tranquilidade. E meus irmãos, quando a gente vê a mão de Deus, quando a gente vê o poder de Deus manifestado realmente na nossa vida, não tem como a gente não compartilhar isso. E eu e você, nós precisamos escancarar a nossa alma, e nós possamos compartilhar essa salvação, como também libertação que um dia Deus em Cristo operou na vida de cada um de nós. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos testemunhado aos outros o que Deus tem feito na nossa vida? Nós temos compartilhado os grandes milagres, a ação de Deus em cada detalhe da nossa existência. Esse episódio, muito conhecido dos irmãos, revela mais uma vez que o Deus que nós servimos é um Deus de milagres. Há uma canção que nós muito cantávamos quando eram pequenos, muitos de nós aqui, né? Que diz assim: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem. Mesmo que as tempestades possam surgir. Agora, quando a gente vê esse texto, a gente vê claramente que os anos vão se passando, mas a confiança, a certeza e a segurança no Senhor precisam crescer mais. Às vezes eu vejo algumas pessoas que estão caminhando na trajetória da vida cristã, estão vendo os milagres de Deus, estão observando o amor do Senhor, estão vendo vidas sendo salvas, milagres acontecendo, e parece que as pessoas estão esfriando na sua fé, esfriando no seu amor por Jesus. Então, o que seria normal? A gente crescer na confiança, na certeza e na segurança no Senhor. Então, por isso, a minha oração aqui nesta noite é que Deus nos dê sempre a disposição, não apenas, olha só, olhando para o texto, não apenas em ficar admirados. Olha o que Jesus fez, olha que coisa tremenda, olha que coisa maravilhosa que Jesus fez. Ele repreendeu o mar, toda aquela fúria do mar, toda aquela tempestade. Não é somente isso. A gente precisa estar pronto para testemunhar, pronto para compartilhar isso que Deus quer de nós. Prontos para falar desse amor às outras pessoas. Porque é algo tremendo que Deus fez na nossa própria vida. Você tem testemunhado aos outros o que Deus tem feito na sua própria vida? Quero terminar dizendo o seguinte: todos esses acontecimentos têm levado a igreja a buscar mais o Senhor. Esse ano tem sido um ano difícil para o nosso país. A gente viu tantas tragédias que foram acontecendo desde o mês de janeiro, fevereiro, já estamos aí, já terminando o mês de março. Mais do que nunca, meus irmãos, você e eu, a gente precisa buscar mais o Senhor. Como igreja, nós não podemos arrefecer na nossa busca de Deus. Nós precisamos buscar mais esse Deus. Nós vamos ter agora, na semana chamada Semana Santa, na sexta-feira, nós vamos ter um tempo de oração. Eu quero conclamar você para que esteja conosco aqui na sexta-feira, para a gente, dia 19, para a gente estar orando de 7h30 até meia-noite, clamando ao Senhor misericórdia para a nossa família, misericórdia para a nossa igreja, misericórdia para os evangélicos, misericórdia para a igreja evangélica do Brasil, misericórdia para o nosso país, para o nosso governo. Porque tempestades aconteceram, tempestades estão acontecendo e tempestades sempre vão surgir na nossa vida.
Mas mais do que nunca, como crentes em Cristo, nós precisamos ter confiança no Senhor, nós precisamos ter certeza que a palavra de Deus era suficiente para acalmar o nosso coração angustiado. Nós precisamos ter a segurança que somente o poder de Deus é capaz de reverter todo e qualquer quadro. E ter a disposição para testemunhar o que Deus realmente tem feito na nossa vida, no nosso coração e na nossa existência. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus, Ele aplique essa palavra no seu coração. E que você saia daqui hoje realmente pronto a depender mais do Senhor, a confiar nele. Que o mesmo Jesus que operou esse milagre, esse grande milagre ali, repreendendo todo aquele mar, aquele lago agitado, é o mesmo Jesus que está aqui presente hoje. E não importa a tempestade que você está passando, mas Jesus está presente para dar o consolo para a sua alma, para acalmar o seu coração, para dar a você um novo rumo na sua existência e para que você possa prosseguir confiante que o Deus que nós servimos é um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera na nossa vida e opera na nossa existência.